Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar adição e subtração de números inteiros, ok? Mas vale lembrar que na semana nós vamos estudar todas as operações. Nessa primeira aula a gente vai estar estudando adição e subtração, como já foi dito. Na segunda aula de quarta-feira nós vamos estudar multiplicação e divisão. E na sexta-feira nós vamos ver potenciação e algumas expressões numéricas envolvendo essas operações. Mas é um conteúdo que você tem que ter muita calma e você vai ter que praticar bastante, certo? Então vamos para a nossa primeira aula. Bem, gente, então adição e subtração de números inteiros. É interessantíssimo essa parte do conteúdo porque geralmente os alunos têm bastante dificuldade e erram questões simples. Então, assim, o nosso objetivo da aula de hoje é tentar sanar essas dúvidas, certo? É muito importante que você veja com muita atenção. Se você não entendeu alguma parte da explicação, pausa o vídeo e volta novamente, certo? Então, gente, vamos começar aqui por uma partezinha importante. Antes de a gente focar em adição e subtração, é interessante que nós lembremos o conceito de módulo, que é o mesmo valor absoluto de um número. Então, vamos lá, ó. É sempre importante retomar o estudo do módulo de um número, que significa trabalhar o valor absoluto de um algarismo. Observe. Ou seja, gente, o que é o valor absoluto ou o módulo de um número? Nada mais é do que a distância desse número até o zero. Para isso é interessante que a gente veja alguns exemplos e que a gente perceba também a presença da reta numérica, certo? Então vamos lá. Vamos determinar o módulo dos números a seguir. Então nós temos aqui o módulo do mais 4, que é o 4 positivo, certo? Como é que a gente representa simbolicamente o módulo do mais 4? Geralmente a gente utiliza esses dois tracinhos aqui, ó. Esses dois tracinhos, eles não são parênteses, tá? Eles são segmentos retos. Então, quando você representa um número entre esses dois tracinhos, significa dizer que você está calculando o módulo, que você está representando o módulo. Neste caso, que número é esse? É o mais 4, é o 4 positivo. Então, aqui é o módulo do 4 positivo. E o que é o módulo, gente? O que módulo é a mesma coisa que valor absoluto. Mas o que é módulo? O que é valor absoluto? É uma distância. É uma distância do que, professor? É a distância desse número até o zero. Mas para que a gente consiga perceber a distância, é interessante que a gente tenha aqui a nossa reta numérica. Nós temos aqui o 0, o 1 positivo, o 2 positivo, o 3 positivo e o 4 positivo. Certo? O que é o módulo? É a distância, ó, do 4 positivo até o 0. E aí, como é que eu calculo essa distância? Você pode perceber que entre o 4 e o 0 nós temos alguns intervalos. Ó. Nós temos aqui o primeiro intervalo, que é do 4 positivo até o 3 positivo. Nós temos aqui o segundo intervalo, que é do 3 positivo até o 2 positivo. Nós temos aqui um terceiro intervalo, que é entre o mais 2 e o mais 1. E nós temos aqui o quarto intervalo, que é entre o 1 positivo e o 0. Então, você pode ver aqui, ó, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo e o quarto intervalo. Então, nós vamos perceber que a distância do 4 positivo até o 0 correspondem a 4 unidades. Cada intervalozinho desse aí é representado por uma unidade, não é, gente? De 4 até o 3, do 3 até o 2, do 2 até o 1, do 1 até o 0. Cada intervalozinho desse aí está representado por uma unidade. Então, a distância do 4 positivo até o 0 equivale a 4, certo? Olha o outro exemplo aí, ó. O módulo de menos 4, ou seja, a representação simbólica, equivale a 4. Como é que eu sei que o módulo do menos 4 equivale a 4? Aí eu vou precisar novamente da reta numérica, certo? E aí o que é o módulo do menos 4? É a distância desse menos 4 até o 0. Aí eu preciso saber da reta numérica, né? Onde é que está a localização do menos 4? Está à esquerda do 0, que são números negativos, né? Então nós temos aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo. Nós vamos calcular a distância entre o menos 4 e o 0. Então vai ficar assim, ó. Calcular a distância, nós temos aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 3, nesse primeiro intervalo nós temos uma unidade. Entre o menos 3 e o menos 2 nós temos mais uma unidade, que tem o segundo intervalo. No terceiro intervalo aqui, ó, que é entre o menos 2 e o menos 1, nós temos mais uma unidade. E entre o menos 1 e o 0 nós temos mais uma unidade, ou seja, nós temos 4 unidades. Ou seja, isso deduz o quê? O que é que isso... Qual é a nossa conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Que o módulo de menos 4 também é 4. Ah, professor, mas tanto o primeiro elemento, o primeiro exemplo como o segundo, os resultados foram 4. E 4 é um número positivo, né, professor? Por que os dois resultados deram 4? Porque, gente, distância é uma grandeza positiva. Quando tu calcula a distância, o resultado sempre será positivo, certo? Então, se tu calcula o módulo de um número negativo, o resultado é positivo. Se tu calcula o módulo de um número positivo, o resultado vai continuar sendo
Positivo, porque distância é uma grandeza positiva e módulo é uma distância de um número até o zero, certo? Por assim dizer, gente, nós podemos definir que o módulo de menos 10 é 10 e o módulo de mais 20 continua sendo 20 positivo, certo? Então é interessante que a gente relembre esse conceito, porque a gente vai acabar utilizando bastante aqui, tá? Então vamos aqui para a adição e da subtração de números inteiros, primeiramente sem a presença de parênteses, que é muito importante. Se tu aprender isso, tu vai ter bastante facilidade, certo? Então vamos lá, primeira propriedade. Primeira propriedade, gente, fala de sinais iguais, tá? Sempre que eu tiver dois números e os sinais forem iguais, nós devemos somar os valores absolutos, ou seja, somar os módulos e conservar o sinal. Como assim, professor? Observe aqui o exemplo, nós temos o mais 5 e o mais 6. Qual é o módulo do mais 5? É 5. Qual é o módulo do mais 6? É 6. A gente acabou de ver aqui o que é módulo, é distância. Ó. A distância do mais 5 até o 0 é 5, a distância do mais 6 até o 0 é 6. Então, o que é que nós vamos fazer nessa primeira propriedade? Ela trata de dois números com o mesmo sinal, com os mesmos sinais iguais. Então, aqui você vai verificar que tanto o 5 como o 6, eles têm o mesmo sinal, que os dois são positivos. Então, nesse caso, o que é que vai ocorrer? A gente soma os módulos, 5 mais 6 dá 11, e conserva o sinal. O que é conservar o sinal? Ora, se os dois sinais são iguais, se eles são positivos, o resultado vai continuar sendo positivo, certo? Se eu somo laranja com laranja, o resultado continua sendo laranja, certo? Agora nós vamos aqui para o segundo exemplo. Ó, no segundo exemplo, já trata dos sinais inversos. Nós temos aqui ó, menos 3 e o menos 5. Agora eu te faço uma pergunta. Os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais, não são? Sempre que eles forem iguais, independente de ser dois positivos ou dois negativos, eles são iguais. Então, sempre que forem iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Mas quem que eu vou somar? Eu vou somar os módulos de cada um desses números. Qual é o módulo do menos 3, gente? É 3. Qual é o módulo do menos 5? É 5. Então, eu vou somar os módulos. 3 mais 5. E 3 mais 5, gente, o resultado é 8. E o que é que eu vou ter que fazer com os sinais? Eu vou conservar o sinal. Ou seja, se os dois são negativos, o sinal do resultado vai continuar sendo negativo. Ou seja, vai ser conservado. Aquela velha história, né, gente? Se eu estou somando banana com a quantidade de banana, o resultado vai continuar sendo banana. Não vai ter não vai gerar uma fruta diferente do que eu estou somando, entendeu? Então, se eu estou somando um número negativo com outro número negativo, por que eu estou somando? Porque os sinais são iguais. Sempre que os sinais são iguais, independente de ser positivo, positivo, negativo, negativo, nós devemos somar os valores absolutos, tá? Os módulos, e conservar o sinal. Ou seja, se eu estou somando dois positivos, o resultado é positivo. Se eu estou somando dois negativos, o resultado continua sendo negativo. Então, isso é o que diz a propriedade número 1. Agora, vamos ver o que diz a nossa propriedade número 2. Olha aí, a propriedade número 2 já fala de sinais diferentes, quando você tem dois números e os sinais são diferentes. Então, toda vez que isso acontecer, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos subtrair. Subtrair o que, gente? Os módulos e conservar o sinal do número de maior módulo. Olha só o que é que acontece aqui. Mas eu vou subtrair como, professor? Primeiramente, você vai olhar para os números. Ó. Eu tenho menos 6 e o mais 2. O que é que eu vou perceber aqui? Que os números têm sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou subtrair, mas eu vou subtrair quem? Os módulos dos números. De que maneira eu vou fazer isso, professor? Eu vou pegar aqui o menos 6. Quem é o módulo do menos 6? Não é o 6? Vou pegar o mais 2, ó. Quem é o módulo do mais 2? Não é 2? Então, vou pegar o maior módulo menos o menor módulo. Ou seja, 6 menos 2. Quanto é que é 6 menos 2? O resultado é 4. Ó. Tá aqui o 4. Agora, professor, como é que eu vou fazer para saber? Como é que eu sei que esse sinal aqui é negativo? Como é que eu sei que o resultado é menos 4? Porque eu vou conservar o sinal do número de maior módulo. Qual é o número que possui o maior módulo, gente? É o 6. Qual é o sinal do 6? Negativo. Então a gente vai conservar o sinal desse valor aqui, ó. Então por isso que o resultado aqui foi menos 4. Beleza? Olha aqui o segundo exemplo. Ó. Nós temos aqui, ó, 9 positivo menos 7. Os sinais são iguais ou são diferentes aqui? São iguais, gente, os sinais? Claro que não, né? São diferentes. Se eles são diferentes, o que é que vai ter que acontecer aqui? O que é que vai ocorrer? Eu vou ter que subtrair. Mas eu vou subtrair o quê? O maior módulo menos o menor módulo. Então eu vou procurar aqui. Quem é que possui o maior módulo? É o 9 ou é o 7? Claro que é o 9, né? O módulo de mais 9 dá 9. O módulo de menos 7 dá 7. Então eu vou pegar 9 menos 7, 2. E agora eu preciso
saber qual é o sinal do resultado. Por que esse resultado aqui deu positivo? Porque eu vou ter que conservar o sinal do número de maior módulo. Quem é que possui o maior módulo, gente? Não é o 9? Qual o sinal dele? Não é positivo? Então é esse sinal aqui. Eu vou conservar o sinal do maior. O maior não é o 9? Não é positivo? Então o resultado aqui, ó, positivo. Então se tu conseguir entender a propriedade 1 e a propriedade número 2, tu vai ter êxito na maioria das questões. Agora eu te peço, se tu não entendeu a explicação, pausa o vídeo e volta. Tem tudo para entender, porque isso é um conteúdo que já foi estudado, tá? Tanto no ano passado, como nesse ano a gente já viu algumas questõezinhas, certo? Agora eu preciso lembrar vocês da adição e da subtração de números inteiros com a presença de parênteses, tá? Porque isso acontece demais. Essa daqui é como se fosse a versão simplificada. E nem sempre ela vem na sua forma mais simplificada. Às vezes você vai ter a presença de parênteses. E qual é o objetivo? Professor, e quando vem uma questão desse tipo aqui, ó, vem com parênteses, o que é que eu tenho que fazer? Eu não consigo entender uma questão desse tipo, então eu vou te falar agora. Primeira coisa que tu tem que fazer é eliminar os parênteses. Como é que eu vou eliminar os parênteses? Então eu trouxe aqui, ó, 4 situações que vão te ajudar bastante. Ó, aqui nesse parênteses, interno a esse parênteses, eu coloquei o sinal de positivo, um negativo aqui, um positivo aqui, um negativo aqui. O que é que tu vai entender por isso? Que esse positivo é um número positivo, que o negativo é um número negativo, certo? Então aqui tu vai imaginar qualquer número positivo e aqui qualquer número negativo e assim por diante. Beleza, agora vamos lá para a primeira observação. Sempre que precedendo um parênteses você tiver um sinal positivo, o que é que vai acontecer ao eliminar o parêntese? Sempre que eu tiver ó, precedendo aqui, ó, antes da expressão, antes do parêntese, eu tiver um sinal de positivo, um sinal de mais, eu apenas retiro o parêntese e esse número aqui vai continuar sendo positivo, certo? Então aqui eu tenho mais, quando eu retirar o parêntese, esse número vai continuar sendo positivo. Esse número aqui, ó, de dentro, ele não é positivo, ele vai continuar sendo positivo. Por quê? Porque antes desse parêntese eu tinha um sinal positivo. Sempre que o sinal precedente do parêntese for positivo, esse número aqui interno ele vai continuar tendo a sua qualificação, ou ele vai ser positivo ou negativo. Nessa segunda situação aqui eu tenho um negativo e antes desse negativo eu tenho um sinal de positivo. É o que eu tenho que lembrar, professor? Que sempre quando o sinal que precede o parêntese for positivo, basta eu retirar o parêntese, tá? Se o número interno ao parêntese for positivo, ele vai continuar sendo positivo. Se o número de dentro do parêntese for negativo, ele vai continuar sendo negativo. Agora observe aqui, atenção, observe essas duas situações. Ó. Aqui dentro desse parêntese eu tenho um número positivo. Mas quem é que vem aqui ó, antes desse parêntese, antes da expressão que está interna ao parêntese, não é um número negativo? Então aí vai a dica. Toda vez que eu tiver precedendo o parêntese um número negativo, ao retirar o parêntese, o que é que vai acontecer? Esse número aqui de dentro vai ter o seu sinal invertido. Se ele é positivo, ele vai passar a ser ó, negativo, certo? Isso acontece por quê? Porque eu tenho um sinal negativo antes do parêntese. Toda vez que eu tiver um sinal negativo antes do parêntese, ao eliminar o parêntese, o que é que vai acontecer? Esse número aqui, ó, que está dentro do parêntese, ele vai ter o seu sinal invertido. Então, se aqui é negativo, ó, ele passou a ser o quê? Positivo. Vamos ver na prática como é que fica? Então, vamos aqui eliminar os parênteses. Ó. Na primeira situação, nós temos aqui, ó, mais 9, mais menos 6. Antes de cada parêntese aqui, nós temos qual sinal, gente? Positivo. Sempre que o sinal positivo estiver antecedendo um parêntese, o que é que vai acontecer com esse parêntese? Eu vou eliminar ele e o número vai continuar com a sua qualificação. Se o número é positivo, vai continuar sendo positivo. Se o número é negativo, vai continuar sendo negativo. Então, ó, como é positivo aqui fora e positivo aqui fora, então eu vou retirar o parêntese e os números vão continuar com a sua qualificação. Ou seja, vai ficar ó, mais 9 menos 6. Por quê, professor? Porque nós já vimos aqui em cima ó, que toda vez que for positivo antes do parêntese, a gente apenas retira o parêntese. O número continua do mesmo jeito. Ou seja, com a sua qualificação em positivo ou negativo. Então nessas duas situações ficou mais 9 menos 6. Depois que tu simplificar, o que é que vai acontecer agora? Tu vai aplicar ou a propriedade número 1 ou a propriedade número 2. Como é que eu sei qual propriedade que eu aplico? Eu olho para os sinais. Ó. E pronto, retirei parênteses, eu vou olhar para os sinais. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes, não é? Então, se eles são diferentes, ó, se enquadra na propriedade número 2. Se os sinais são diferentes, o que é que a gente tem que fazer? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou subtrair quem? Quem é que eu vou subtrair aqui? Eu vou pegar o número de maior módulo menos o número de menor módulo. Qual é o módulo de mais 9? É 9. Qual é o módulo de menos 6? É 6. Então, eu vou fazer 9 menos 6. E 9 menos 6 dá 3. E aí, eu vou conservar o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? Não é o 9? O sinal dele não é positivo? Por isso que o resultado aqui foi positivo, ó, deu mais 3, certo?
Agora vamos aqui para o segundo exemplo. Nós temos aqui, ó, o menos mais 22 menos menos 7. Veja agora que nessa situação, quem antecede o parêntese, ó, tanto nessa primeira situação do mais 22 como dessa segunda situação do menos 7, é o sinal de negativo. O que é que isso quer dizer, professor? Que ao retirar o parêntese, eu vou ter que inverter o sinal do número que está interno ao parêntese. Então, se eu tenho aqui, ó, menos mais 22, o que é que vai acontecer com esse 22? Ao retirar o parêntese, o 22 vai inverter o seu sinal. Então, se ele é mais 22, ele vai ficar menos 22. E esse menos 7 aqui, ó, quem é que está antes do menos 7? Não é um negativo? Toda vez que o negativo anteceder o parêntese, ou preceder o parêntese, o que é que vai acontecer com esse número? Ele vai inverter o seu sinal. Então, vai ficar assim, ó, menos 22 mais 7. E aí, menos 22 mais 7, o que é que acontece? O que é que vai acontecer agora? Eu vou aplicar a propriedade 1 ou a propriedade 2. Aí, logicamente, aqui eu vou analisar os sinais. Os sinais são iguais ou são diferentes? Aqui eu tenho menos 22 e aqui eu tenho mais 7. Logicamente, os sinais são diferentes. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Aplica a propriedade 2. Ó. Subtrai. Né? Eu vou subtrair os dois módulos. Né? Eu vou pegar o maior módulo, subtrair do menor módulo e eu vou conservar o sinal do maior módulo. Então, primeiramente, quem é o módulo de menos 22? É o 22. Quem é o módulo do mais 7? É o 7. 22 menos 7, ó, é 15. E aí eu vou conservar o sinal do maior módulo, que é o 22. Ó. O sinal do maior não é o menos, então o resultado também será menos, ou seja, negativo. Então o resultado é menos 15. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver o terceiro exemplo, que é menos mais 9 mais menos 12. Ou seja, observa que o primeiro parênteses, da esquerda para a direita, nós temos aqui um 9 positivo. Quem é que antecede o 9 positivo? Um sinal negativo. Então, o que é que vai acontecer? Ao retirar esse parênteses, o que é que vai acontecer com mais 9? Como quem precede o parênteses é o negativo, então esse 9 terá o seu sinal invertido. Então, ele vai ficar menos 9. Agora, analisando aqui o nosso segundo parênteses, que é o menos 12, observa. Quem é que vem antes aqui desse parênteses? É um negativo ou é um positivo? É um positivo. Sempre que o positivo preceder, ou seja, anteceder o parênteses, o que é que vai acontecer? Eu retiro o parênteses e o número vai continuar sendo o que está entre o parênteses. Ele vai continuar sendo negativo. Porque eu só preciso inverter quando quem está antes do parênteses é um número negativo, tá? Se for um positivo, eu apenas retiro o parênteses. Então, nesse caso, ó, como aqui é negativo, inverteu 9. Como aqui é positivo, manteve-se o negativo, que é o 12 negativo. Então, vai ficar assim, ó, menos 9 menos 12. E aí, agora, para resolver, eu vou aplicar a propriedade 1 ou a propriedade 2? Aí eu vou analisar, ó, os sinais são iguais ou são diferentes? Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o que é que vai acontecer agora? Eu vou subtrair, gente? Não, eu não vou subtrair. Apesar de ser negativo, mas eu não vou subtrair. A regra é clara, ela diz o seguinte: quando os sinais são iguais, eu tenho que somar os valores absolutos e conservar o sinal da operação. Então, veja bem, ó, se eu tenho menos 9 e menos 12, os sinais são iguais, então eu somo 9 mais 12, e vai dar 21. Como os dois sinais são negativos, o resultado vai continuar sendo negativo. Lembra lá do exemplo, ó. Se eu tenho banana com banana, o resultado só pode continuar sendo banana. Então, foi o que eu vou ver aqui, ó. Menos 9 menos 12, o resultado é menos 21. Ah, professor, mas eu pensei que ia subtrair. Você só deve subtrair quando os sinais forem diferentes, certo? Então, até